Começou a cantar, ainda não tinha mudado a voz, mas isso não o impediu de, aos 11 anos, vencer a grande noite do fado na categoria de juvenis e logo a seguir o Bravo Bravíssimo. Nessa altura já tocava e tinha uma grande paixão pela guitarra portuguesa. Foi aperfeiçoando a sua arte e o seu estilo. Tocou sempre mais e melhor, ao lado dos grandes nomes do fado. E hoje é considerado um dos maiores guitarristas portugueses. Entretanto, a voz mudou, mas a vontade de cantar não desapareceu. Tal como fez com a guitarra, também trabalhou e passou anos a aperfeiçoar a sua voz. E agora o resultado está aí. Esta semana no Música.pt, o Ângelo Freire, fadista, compositor, produtor e um dos nomes maiores da guitarra portuguesa, conta ao Carlos Bastos porque estava na altura de dar voz ao seu primeiro álbum homónimo. Ainda não tinha tirado esta rifa, mas um dia tinha que acontecer. Foi hoje, foi o meu prémio. O Ângelo Freire está cá. Olá, Ângelo, estás bom? Olá, Carlos, boa tarde. Por acaso foi, ainda não nos tínhamos cruzado aqui. É verdade. Há sempre uma primeira vez. Exatamente. Pronto, é hoje e vamos fazer uma festa disto, que é o que se quer. Porque, ainda por cima, tens trabalho novo. Encostaste um bocadinho mais a guitarra? Não encostei a guitarra. Não tocas, mas agora o instrumento estás a puxar mais. Agora estou a dar mais importância ao canto, sim. Então, antes de mais nada, eu queria saber porquê. Bem, eu comecei a cantar primeiro e não a tocar. Embora as coisas tenham acontecido todas umas a seguir às outras e em curto espaço de tempo, mas eu começo primeiro a cantar. Só que eu muito cedo, depois de gravar um primeiro disco que fiz com 12 anos, muito pouco tempo depois entro na mudança de voz. E olha, eu já dava uns toques de guitarra. E entrando na mudança de voz tive que encostar um bocadinho o canto. Ou seja, não deixei de cantar, mas tinha que me poupar e era acompanhado por uma professora de canto, pela Cristina de Castro. Mas... Bem, já não tínhamos os castrati, não é? E já não tínhamos os castrati. Essa parte tudo bem. E tive que encostar ali um bocadinho o canto e dedicar-me mais à guitarra, que na verdade naquela altura era o que eu sabia fazer e era o que eu queria muito, muito fazer. E investi bastante na minha formação. Mas tu musical. tinhas a guitarra já era uma coisa que te acompanhava? Quando é que começaste? Eu comecei a tocar guitarra dos 8 para os 9. Sim. Portanto, eu já cantava, mas comecei a tocar guitarra portuguesa dos 8 para os 9. Era uma coisa lá de casa? Por gosto, não, eu só tenho alguém na família neste momento que toque, que é o meu sobrinho. Portanto, antes de mim, não tenho ninguém ligado aos fados. O teu sobrinho eu já percebo, pode ter ido buscar aí a referência. Exatamente. Agora tu, não. Eu não tinha referências lá. Tinha a família da minha mãe ligada à música, a orquestras locais, lá da aldeia, mas ninguém ligado aos fados. E portanto, a partir daquele momento, eu por gosto próprio, apaixonei-me por este instrumento. Mas não tinhas uma guitarra em casa ou tinhas uma guitarra em casa? Não tinha uma guitarra em casa, mas comprei uma primeira guitarra só para conseguir dar os primeiros toques. Aos 8 anos não compraste nada, pediste alguém para sim, o meu pai comprou uma guitarra, claro que sim. Mas atenção que eu já andava aí a ganhar uns dinheirinhos a cantar, portanto... já tinhas ali o PC. Já tinha um pé de meia, mas depois com a ida ao Bravo Bravíssimo, então sim, com o prémio do Bravo Bravíssimo serviu para comprar a minha primeira boa guitarra. Porque a primeira, até nem convém que seja uma coisa muito espetacular. Não, claro, era uma guitarra coisas que me permitia aprender os primeiros acordes e também o meu primeiro professor de guitarra, o Luís Gonçalves, ensinou-me os primeiros solfejos, os nomes dos fados tradicionais, algumas coisas. Ele tinha uma escola em Almada e eu ia lá ter aulas com ele. Eu tinha um amigo meu que dizia, quando nós estávamos a jogar lá para cima disto mais bilhar, que é mais disto mais snooker, na verdade não era uma coisa nem era outra, era pool. E ele, agora comprei aqui um taco. Meu amigo, não é a lança, é o índio. Claro que sim. Não é verdade também. Com a guitarra é a mesma coisa, não é? A guitarra pode ser espetacular, pões-me aquilo nas mãos e não acontece nada. Claro. Não acontece nada. É verdade. Portanto, tens de ter algum tipo de traquejo, tens de começar a pouco e pouco. E talento, é o talento que dita o início das coisas. Porque é preciso seres muito metódico, não é? Quer dizer, aos 8 ou 9 anos é difícil ser... Não se tem noção sequer do quanto é preciso trabalhar. E eu na altura tinha muito gosto, era muito apaixonado por esta linguagem. E a partir do momento em que és apaixonadíssimo por alguma coisa, as coisas vão acontecendo, porque tu dedicas muito tempo da tua vida àquilo, não é? E foi o que aconteceu comigo. A partir do momento em que comecei a estudar música, eu estudei guitarra portuguesa, estudei guitarra clássica, piano clássico, piano jazz, tive técnicas de composição, tudo na mesma escola. E isso fez-me ocupar a minha cabeça com
aquilo que eu realmente sabia que ia fazer no futuro. Isso foi uma coisa durante a adolescência toda, quase? Sim, desde os 12 e foram 8 anos seguidos. Portanto, apanhou quase toda a tua adolescência. Aquela coisa de sair mais à noite. Acabavas por sair, mas eu para saía, uma casa mas de fado. para as casas de fado para tocar, não é? Para Ou trabalhar. seja, eu tive uma trabalhar. infância e uma adolescência um bocadinho diferente dos outros adolescentes, não é? E nunca te deu para, sei lá, quer tirar aqui uns acordes de Nirvana ou de outra coisa qualquer? Não, sabes que depois a minha vida profissional é que me levou a cruzar, com outros estilos musicais, através dos artistas para quem eu tocava. Portanto, eu toquei logo no início com a Mafalda Arnaud, com a Mísia, e depois também com a Ana. Portanto, a Ana Moura comecei com dos 13 para os 14, foi a altura em que fui tocar com ela. Eras um puto? Era um puto mesmo. E depois aos 17 fui tocar com a Marisa. E houve aí um boom muito grande na minha vida profissional. E através dela consegui... Tu eras o Júnior, quem é que era o resto do plantel à tua volta? Só para a gente ter assim termos uma noção. Eu e o Diogo Clemente éramos os Júniores. Okay. E depois tínhamos o Vicky, que era mais ou menos Júnior, tocava bateria. O Simon James, que tocava piano e trompete, que era mais velho já. E o Marinho de Freitas. Portanto, eram tudo pesos pesados, não era? Uma equipazinha boa, não é? Uma equipazinha boa. Exatamente. E tu ali no meio, não é? E eu ali no meio, com 17 aninhos, não é? Só vê só estragas. Tive 4 anos ali, com a Marisa, e a correr o mundo, e realmente a cruzar-me com outros estilos musicais e a conhecer. Mas tu, quando outros cresceste, músicos, isto é normal. Cresces como qualquer adolescente, descobres o pop, o rock, o que é que sejas. Tu não, estavas só virado para o fado. Eu estava só virado para o fado, foi a linguagem que eu descobri em pequeno e foi a linguagem que eu quis abraçar, no fundo. Não... Só mesmo através dos artistas é que fui integrando outras coisas. Ias ouvir muita coisa, obviamente, nas tuas noites de trabalho, mas ias buscar, imagino eu, ias ouvir clássicos, ias ouvir gente que tinha tocado bem. Sim, claro. Que são grandes referências? Eu que não percebo nada. Quem foram grandes referências da guitarra portuguesa? As minhas referências foram o Alcino Frazão, que morreu muito cedo, morreu com 27 anos. Hoje ainda seria um monstro da guitarra, se fosse vivo. Sim, 27 ainda estava a começar. Não é? Exato. Estava a começar, mas já com uma larga distância dos outros guitarristas. Ele trouxe muita coisa nova à forma de tocar e à forma de acompanhar fados, sobretudo. O José Nunes, que também já é mais antigo, e o José Fontes Rocha são as minhas grandes referências. Depois, muito jovem, conheci todo o trabalho daquele que foi o meu mestre, que foi o Arménio de Melo. E ele era, na altura em que eu comecei a tocar, era realmente a pessoa que me inspirava bastante e por quem eu queria tirar tudo o que era fados, instrumentais, e à procura dos trabalhos todos dele, até que pedi a alguém que me apresentasse o Arménio e que me pusesse à frente dele para eu lhe perguntar se ele podia ser meu professor de guitarra. E assim aconteceu numa noite de fados. Levaram-me, eu levei a guitarra e perguntei-lhe se ele queria ser meu professor. E ele perguntou-me se eu sabia tocar guitarra. Eu disse, esse é o meu desejo, é saber tocar guitarra como o Arménio, não é? O Ângelo Freire está cá hoje, ainda vamos voltar a esta parte dos mentores. O Ângelo Freire está cá hoje, tem um novo disco e é o teu primeiro álbum homónimo, não é? Sim, é. Portanto, o meu está primeiro mesmo, álbum. Está mesmo em nome próprio. Sim, vamos ouvir um bocadinho e depois já vamos conversar mais. Posso falar de morte enquanto vivo, posso ganir de fome imaginada, posso lutar nos versos escondido, posso fingir de tudo sendo nada, posso tirar verdades de mentiras ou inundar de fontes um deserto. Posso mudar de cordas e de liras e fazer de uma noite sol aberto. Se tudo a vãs palavras se reduz
e com elas me tapo a retirada. No poleiro da sombra nego a luz, como a canção se nega embalsamada. Olhos de vidro e asas prisioneiras, fiquei-me pelo gasto de palavras, como o rasto das coisas verdadeiras. O Ângelo Freire é o meu convidado hoje aqui no Música.pt. Tem aí o seu primeiro álbum homónimo. Ângelo Freire, é assim mesmo. Não há nada que enganar-se. E eu há bocadinho, em tom de brincadeira, estava a perguntar ao Ângelo se ele já tinha encostado mesmo a guitarra só para dar voz. Mas não, a guitarra nunca fica completamente encostada. Estavas-me a falar de referências e eu acho que, de uma maneira geral, se metermos o som da guitarra portuguesa, o público, de uma maneira geral, é capaz de dizer a guitarra portuguesa. Sim. Ouve e é capaz de dizer. Sim, é um instrumento único. Se eu perguntasse ao público em geral para me dizer um grande nome ou dois grandes nomes da guitarra portuguesa, é que a coisa já fica mais difícil. Sim, houve nomes... Há nomes que, na verdade, se destacaram ao longo dos anos. E, claramente, o Carlos Paredes será provavelmente aquele que está na ponta da língua de toda a gente. Não é? Está na ponta da língua de toda a gente. Mas, de uma forma geral, ligado à guitarra portuguesa e não ligado ao fado. Não é? Mas depois se for ligado ao fado, já ninguém reconhece grandes referências. Porque esses grandes mestres, essas grandes referências, são referências para quem está dentro do Claro que sim, claro que sim. O José Fontes Rocha, como eu falei há bocadinho, foi guitarrista da Amália a vida toda, né? Juntamente com o Carlos Gonçalves, portanto... Todos eles, e os violistas, o violista e o baixista que tocavam com ela na altura, eram grandes referências, mas lá está, são grandes referências para nós que conhecemos, que estamos no meio e que conhecemos a linguagem, não é? Eles é que construíram esta linguagem, eles são os responsáveis. Portanto, há outras, naturalmente. Acho que temos que os mostrar mais, não é? Acho que devíamos mostrar mais. Por isso é que o meu trabalho, e de outros guitarristas também, ao longo dos anos, tem sido provar que a guitarra portuguesa não é um instrumento de background, é um instrumento de frente, é um instrumento de cabeça de cartaz também. Não serve só para acompanhar vozes, é um instrumento que está bem presente melodicamente, é um instrumento melódico. Portanto, ele próprio pode ser uma voz. Certo. Ele leva-te, dá para modelar o estado de espírito só com o dedilhar da guitarra. Exatamente. Essa parte estava mais ou menos tratada para ti. Sentiste mais alguma vontade agora já devias ter escrito mais umas coisinhas que tinhas deixado dentro da gaveta, presumo eu? Sim. Nunca paraste de escrever, não é? Não, nunca parei de escrever, nem parei de compor. Embora este disco tenha sido todo construído, quase todo construído na mesma altura. Foi um bocado da pandemia. A pandemia serviu para encontrar o conceito para este disco. Eu já desejava um disco já há uns anos e já andava a preparar algumas coisas, juntamente com o Diogo Clemente, mas... nunca chegávamos a bom porto, nunca chegávamos a uma conclusão, nunca encontrávamos o conceito certo para que eu me sentisse confortável a cantar, o que é que me apetecia cantar, o que é que me apetecia tocar, que tipo de composições, quem é que ia compor para mim. Até que ele começou, eu mostrei-lhe uma coisa que tinha feito para um poema de um grande amigo meu, que é o Tiago Correia, que é fadista e escreve também muito bem, é fadista do Montijo, e eu na altura morava em Alcochete. E ele enviava-me coisas escritas por ele e eu desafiava-me a compor músicas, mas músicas com características de fados tradicionais, ou seja, novos fados tradicionais. O que é um fado tradicional? Então, um fado tradicional consiste numa estrutura... Não tem refrão, não é? Não tem refrão. Assim, falando no geral, é uma canção que não tem refrão. Portanto, terá a mesma estrutura do início até ao fim. É uma canção, o fado tradicional é uma canção de melodias ricas e de harmonias simples,
e de poesia muito rica, naturalmente. Portanto, nós podemos cantar quadras, quintilhas, sextilhas, decassílabos, dodecassílabos, que são os versos alexandrinos, e versículos que têm 11 sílabas. Portanto, escrever 4, 5 estrofes é o normal que se escreve para um fado tradicional, e aí teremos a mesma melodia do princípio até ao fim. Normalmente, na primeira estrofe, apresentamos a melodia e depois, no resto do tema, vamos estilando, como se diz na nossa gíria, vamos estilando a melodia ao jeito de cada fadista, não é? As coisas que eu aprendo. Estou maravilhado a aprender isto. Com o Ângelo Freire estava aqui a descobrir agora uma série de coisas. São as bases dos fados tradicionais. Okay. Depois temos os fados que nós costumamos chamar musicados, ou fado canção, e que aí esses já têm um refrão. Não necessitam de ter... Podem ter até a mesma estrutura versica. Até para entrar no ouvido e para serem mais populares, sim, precisamente pela repetição. Exatamente. E podem até ter a mesma estrutura versica. Imagina serem cestilhas, 4 cestilhas, em que eu uso a terceira cestilha como refrão, por exemplo. Okay. Isso pode acontecer. Mas pronto, esta é a grande diferença entre os fados tradicionais e musicados. Quiseste ir à procura de uma coisa mais popular ou não? Não, quiseste chegar a um público maior ou quiseste fazer uma coisa mais difícil? Eu quis mesmo dedicar este disco ao fado tradicional. E compus todas as músicas a pensar nos fados tradicionais. Portanto, o objetivo deste disco é que, se calhar, que daqui a 30 ou 40 anos, eu não acho que este disco vá ter o valor que eu quero que tenha agora, para esta geração. Mas se eu for estudar, se calhar, o fado, e tenho que depois aqui um objeto de referência daqui a 30 anos, no futuro tenho aqui uma referência. Esse é o objetivo deste disco. É pegar realmente em estruturas versicas novas, letras originais, e construir melodias novas de fados tradicionais, que neste caso são meus, não é? Que têm as características de um fado tradicional, melodicamente, não é? Estás já a pensar no futuro da nação, é assim. Portanto, a minha vontade era que daqui a 30 ou 40 anos os jovens pegassem nestas músicas e cantassem noutras letras, pegassem nestas letras e cantassem noutras músicas de fados tradicionais que já existem. Mas pronto, o objetivo é continuidade. Muito bem. Então fala-me deste Se Um Dia Eu Te Disser, que é o que vamos ouvir a seguir. Então, Se Um Dia Eu Te Disser são versos alexandrinos, tem 12 sílabas. Esta letra já tem uns aninhos, foi escrita em 2014, numa fase em que eu estava bastante apaixonado. Ajuda? Não, este disco, atenção que este disco fala todo de uma fase emocional mais difícil, no que diz respeito ao amor, portanto, e vai contando histórias. Foi particularmente difícil cantar este disco, porque as histórias que conto são demasiado pessoais. Certo. Eu não estava habituado, nunca me habituei a expor-me desta maneira, não é? E este Se Um Dia Eu Te Disser, a música eu chamei-lhe Alexandrino do Freire, porque os fados tradicionais têm esta coisa de as músicas terem um título e os poemas terem outro. Isto é que faz com que os fadistas cheguem ao pé dos guitarristas e dizem: olha, quero o fado Franklin Cestilhas, e eu não me interessa que poema é que ele vai cantar, eu já sei qual é o fado de Franklin Cestilhas, eu toco essa melodia, ele canta o poema que quiser. Portanto, eu a este chamei-lhe Alexandrino do Freire e o poema chama-se Se Um Dia Eu Te Disser. Vamos ouvir. Eu te disser que o tempo me roubou deste meu coração esta longa saudade. Não queiras querer no tempo perdido onde vou, sem ter por companhia a tua liberdade. Não queiras querer no tempo perdido onde vou, sem ter por companhia a tua liberdade. Se um dia eu te disser que espero a madrugada, sem ter por condição o amor que te não dou, não esperes pela saudade que outrora foi roubada de um pobre coração que ao teu se entregou. Não esperes pela saudade
que outrora foi roubada de um pobre coração que ao teu se entregou. Se um dia eu te disser que há estrelas para contar todo este amor que um dia em nós se fez nascer, eu espero pela noite em que tu vais chegar, deitar-te nos meus braços e em nós adormecer. Eu espero pela noite em que tu vais chegar, deitar-te nos meus braços e em nós adormecer. O Ângelo Freires é o meu convidado hoje aqui no Música.pt. Estávamos há bocado a falar da mudança de voz, quando tinhas gravado antes e depois gravaste depois de mudar a voz. Isto acontece depois, gente. Eu também, a rádio também vem um bocadinho no seguimento da mudança de voz. De repente a voz já estava mais grossa e aquilo já dava para fazer rádio, antes era um bocadinho mais estranho. Mas durante esse tempo houve ali uma pequena parada. Naturalmente continuaste a cantar. Houve um abrandamento. Sim. Não houve uma paragem, porque ninguém aconselha ninguém que está a mudar a voz a parar completamente. Certo. Tem é que se ter algum cuidado, não é? E eu felizmente tinha uma boa professora de canto que me foi acompanhando e eu continuei a cantar. Mas tu na Grande Noite do Fado ou no Bravo Bravíssimo ainda tinhas essa voz. Ainda tinha essa vozinha aguda. Não tinhas. Depois a seguir é que tens de começar a trabalhar de outra maneira. Tu já trabalhaste com quase toda a gente, quer dizer, estive a olhar para aqui para a lista dos grandes nomes do fado, infelizmente alguns já desaparecidos, no caso do Carmo, por exemplo. É verdade. Mas isso dá uma grande bagagem, não dá? Dá uma estaleca muito grande de tirar apontamentos mentais enquanto vais percorrendo o mundo inteiro e sala de espetáculo atrás de sala de espetáculo a assistir aos melhores. Bem, no caso do Carlos, eu tive o prazer de trabalhar com ele, a substituir o guitarrista dele, que era o José Manuel Neto, que tocou para ele os últimos, provavelmente, 30 anos. Ele já nem precisava de lhe dizer nada. Nada. A ti é quem é que dizer. E essas equipas que... E a mim também não precisava de dizer, a não ser que eu errasse em alguma coisa, né? Porque eu estava ali a executar o trabalho do outro. Exatamente. Era aquilo que era para fazer. Era muito, eu tenho a ideia que ele era muito exigente profissionalmente. Era. No bom sentido. Era, mas... naturalmente as pessoas que estão a trabalhar com ele sabem disso e só estão a trabalhar com ele porque também são como ele, não é? Senão não estavam a trabalhar com ele. E ele tinha essa capacidade de ter à volta dele pessoas todas excelentes em cada uma das suas áreas. E era sempre, até mais do que estar em cima do palco e tocar para ele, porque isso era uma coisa que também nos sai naturalmente. O repertório dele, embora fosse muito rico no que diz respeito às canções, também tinha fados tradicionais, portanto, e no meio disso aquilo passa a ser acompanhar um fadista. Para nós é natural, está no sangue, mas mais do que isso, creio que era mesmo conviver com ele e aprender com ele fora do palco. Isso são coisas que eu nunca vou esquecer. Sim, claro, porque não dá para comprar um livro para ler, não há. E nem se fazem perguntas, como é que se faz isto ou como é que se faz aquilo. Não, é só ter o privilégio de conviver com estes artistas certo, todos. E trabalhares com muito boa gente. Tu, exigente serás, certamente, porque toda a gente que gosta de ser bom profissional gosta de ser exigente com aquilo que faz. Pois às vezes há uns que são mais picuinhos, já não é? É outro nível de exigência. Muita coisa. Tu como é que é? Estás ali no meio? Eu sou bastante exigente, de um modo geral, eu sou bastante exigente com as pessoas que me rodeiam, com os meus amigos, eles sabem e chateio-me imenso com eles. Porque também, sempre fui habituado. Também estás feito, pois eles também são contigo. Não é? Pronto. Não são todos, porque eles gostam de aliviar a pressão, não é? Não, mas eu sempre fui muito habituado a ser exigente e a trabalhar muito para conseguir os meus objetivos. E eu gosto que as pessoas que me rodeiam pensem dessa maneira, porque não cai do céu, estas coisas não caem do céu, não é? Então em tudo aquilo que eu faço sou bastante exigente. Eu sou muito preguiçoso, mas quando estou a fazer alguma coisa sou muito picuinhas. Vives bem se estiveres sentadinho sim. a ver televisão e não vives bem. Adoro estar em casa. Adoro estar em casa também.
as pessoas que viajam tanto como nós, não é? Quando têm Sentem bocadinhos saudades. para estar em casa, é para estar em casa. Nem me apetece ir jantar fora, nem... Até porque às tantas as viagens depois são hotéis e são aeroportos. É. Basicamente a nossa vida é essa. Não dá para ter. As pessoas... Vou tirar 5 dias para ver Tóquio. Então não vou. Vou a Tóquio, vou a Tóquio, mas são 2 dias de viagem. Vou ao Japão, estão giro e não sei Exato. o que é que viram. Não vimos grande Vi o coisa. aeroporto e vi o hotel, né? E pouco mais. E a sala de espetáculos. São 2 dias de viagem, depois um para tocar Essa é a parte. e mais 2 dias para voltar. Não É é? a parte menos graça tem. Epá, agora mas estiveste 5 dias fora. Sim, para tocar um. Bem, se não podes falar da cidade, podes-me falar dos palcos, pelo menos. Já estiveste aqui, Não, já dos tiveste aqui em palcos, palcos sim. brutais. Sim. Onde é que gostaste mesmo de estar e tocar? Eu acho que não há nenhum palco especial que eu tenha gostado de tocar. Porque cada palco é uma energia, cada concerto é uma energia, cada artista tem a sua energia, mas naturalmente Mas há salas que são mediáticas. Podem ser, não é isso, podem ser mais bonitas para ti do que outras. Quer dizer, eu gosto mais de uma decoração clássica, eu gosto mais de uma decoração moderna, não sei, não faço ideia. Isso há salas que nós não esquecemos, e o Sydney Opera House, por exemplo, é um deles, o Walt Disney Concert Hall é outra, em Los Angeles, o Town Hall em Nova York, o Carnegie Hall também em Nova São York. sítios míticos, Portanto, não é? são sítios míticos, e eu acho que é mais por isso, é mais por Não é serem tantas salas que grande parte delas vimos em filmes. Eu hoje vejo filmes onde essas salas aparecem e digo assim, caramba, eu já toquei Já ali ali, esteve, claro. eu já toquei ali. E isso é muito especial. Não é tanto tecnicamente, não é. Carrego no botão e isto aparece. Isso. Não. Já vamos tendo por cá também, não é? Boas condições técnicas Sim, de isso sala. eu não me posso queixar, porque eu felizmente sempre tive boas condições técnicas enquanto trabalhei com estes artistas. Não me posso mesmo queixar. Houve turnés bem mais difíceis que outras. Eu lembro-me de fazer uma turnê com a Marisa de 3 meses e meio, quase. Foram 56 ou 58 concertos por todos os Estados Unidos e Canadá. E eu tinha 18 anos. Eu fiz 18 anos nessa tour. Ou seja, ainda nem sequer era maior de idade nos Estados Unidos. Não, nem sequer podias ver, que é só aos 21. Nada. Só aos 21 lá é que podias, Nada. Portanto, E lembro-me de fazer essa tour e de sentir que realmente, não só pelo facto de ter 18 anos e estar longe da minha família tanto tempo, eu nunca tinha experimentado tempo, isso, não. né? Uma tour de 1 mês para mim era tranquilo. Agora estar 3 meses e meio sem ver os meus pais com 18 anos foi difícil. E foi difícil a própria tour em si. Foram palcos incríveis e foram concertos incríveis, mas também tivemos concertos dificílimos, com condições técnicas mais difíceis, com públicos mais difíceis. E nós estamos sempre lá, de corpo e alma. tem que E puxar por eles também, que é o outro, entregamos-nos sempre. é o outro lado também tem que puxar para o público. E esse é o trabalho também dos artistas que estão à frente, e nós vamos com eles. Ainda por cima, aquilo, depois de 3 meses de hambúrgueres e de pizzas, vinha cheio de... Onde é que está o Já cozido? vinha. Onde é que está o cozidinho? Uma sardinha assada. Não vinha só com mais 1 ano de idade, vinha com mais uns quilinhos. Está cá o Ângelo Freire, ainda vamos conversar mais um bocadinho. Let's get this show on the road. Renascença. Informação, música e humor para acompanhar o dia. Ainda tenho muito mais coisas para perguntar ao Ângelo Freire, mas por volta desta hora aqui no Música.pt há sempre tempo para uma novidade. E a novidade desta semana, curiosamente, tem a ver com futebol e música. Novidade.pt. Uma música nova para descobrir todas as semanas. Olá, eu sou o Zé Vargas e acabei de lançar a minha nova música 442, exatamente como a tática de futebol. Esta música conta a história de um rapaz que descreve o seu encontro romântico da única forma que sabe, em termos futebolísticos. Nós começamos no 442, passamos ao 343 com pressão alta, e esta música surgiu porque eu sou um grande nerd de FIFA, foi o meu primeiro jogo de PlayStation, e ainda hoje é a forma como eu, assim, liberto o stress. Em minha casa sempre se vive muito futebol. Não fosse eu sócio do Benfica desde o dia em que eu nasci. O meu pai fez-me sócio do Benfica ainda antes de ter um cartão de cidadão. Naquela altura dava para fazer isso. E parafraseando Otávio Machado, vocês vão saber do que eu estou a falar. Espero que gostem. Fiquem então com o 442. Vem sem 442, mas há sempre um depois e não. Abres alas em ataque organizado. Fui sozinho e isolado, chutei, mas não sou o Ronaldo.
Dias normais, eu não sei mais, são dias fatais. E há sempre um depois, ficamos os dois e é complicado. Eu bem queria ter comprado gelado. Ajusta 343, pressão alta outra vez à mão. Na tua área, segunda metade, jogo na profundidade, fintei, mas entras com maldade. Dias normais, eu não sei mais, são dias fatais. E há sempre um depois, ficamos os dois e é complicado. Eu bem queria ter comprado gelado. Dias normais, eu não sei mais, são dias fatais. E há sempre um depois, ficamos os dois e é complicado. Eu bem queria de caramelo salgado. Novidade.pt. Uma música nova para descobrir todas as semanas. Não consigo entender o amor que por ti sinto e o porquê da noite escura. Não o consigo esquecer, pois na verdade não minto por andar nesta loucura. O meu mundo destruído pelo caminhar tão pesado das palavras no meu peito. É o coração distraído que esconde dentro de um fado a carícia do teu jeito. Quando estamos lado a lado, evitamos a verdade mais do que a própria mentira. E num olhar descuidado, a sombra da felicidade sinto-a de novo perdida. Não consigo entender nos versos da noite escura a paixão desses amantes, mas posso porém te crer que tudo nesta loucura volta a ser como era antes. Não consigo entender nos versos da noite escura a paixão desses amantes, mas posso porém te crer que tudo nesta loucura volta a ser como era antes. O Ângelo Freitas tem estado hoje aqui no Música.pt, tem seu álbum homónimo agora, que eu acho que tenho que ouvir com atenção, de resto temos estado a ouvir músicas desse álbum, e estava a pensar que tu durante parte da tua adolescência, de facto, trabalhaste durante parte da tua adolescência e, portanto, perdeste ali alguns daqueles momentos de diversão com os amigos, ou não? Ou conseguiste recuperar isso? Eu não posso dizer que tive uma infância ou uma adolescência infeliz por causa do trabalho que tinha. Também não era todos os dias, não é? Não era todos os dias, mas a partir dos 13, 14 começou a ser mais intenso, né? Que foi na altura em que eu começo a tocar com a Ana,
mais a tempo inteiro, com 14 para os 15, foi mais a tempo inteiro. Nessa altura perdeu-se, não sei, nem sequer, eu não quero estar a dizer que perdi, porque eu acho que não perdi. Eu acho que nós prescindimos de umas coisas na vida, mas a vida dá-nos outras. E eu fui acolhendo e descobrindo outra família na música e fazendo outros amigos. Conseguiste fazer outras amizades fora do mundo da música? Sim. E guardo bastantes amizades ainda de infância, de escola. Alguns estão espalhados pelo mundo, mas mantemos contacto e eu acho isso. Sim, mas isto também é normal que os médicos tenham muitos amigos médicos, os arquitetos, os locutores. Exatamente. É normal. Depois, a partir do momento em que segues uma profissão, acabas por encontrar uma família dentro da tua profissão. Isso não quer dizer que depois não tenhas outros, como é evidente. Claro. Até porque às vezes é bom ir buscar referências e influências fora do mesmo meio. Claro que sim. Para descobrir outras coisas. Claro que sim. Mesmo para estarmos em contacto com o resto da sociedade, não é? Certo. De repente estás só rodeado de poetas e de guitarristas e portanto ficas ali a trabalhar sempre naquele loop. Mas também a vida de artista também é isso. Nunca desligas verdadeiramente porque também nunca sabes quando é que pode surgir uma inspiração. De repente vais comer um prato de caracóis e aquilo... Isso nunca desligamos. Sim, essa frase é gira. Estava para... Mas mesmo estando em conversa ou estando... A música sempre... Percebeu-se de cedo que eu vinha para a música porque a música, na cabeça de uma criança que quer estar ligada à música, faz confusão se ela estiver ligada a outras áreas. Portanto, eu na escola estava sempre distraído. Sempre. Eu ouvia uma música fora, lá no recreio ou qualquer coisa, estava dentro da sala. Mas estava sempre com uma caneta a bater na mesa, ou estava sempre a bater com o pé, ou estava sempre a ouvir. Estava sempre a fazer tudo, menos a prestar atenção àquilo que se estava a dizer na sala, não é? Portanto, tudo o que tinha a ver com música ou ritmo me distraía. Não é? E por isso nós nunca desligamos. Se eu estiver a conversar com alguém e estiver a passar uma música ou qualquer coisa, eu fico... O meu cérebro de repente dividiu-se ao meio e eu tenho que fazer ali uma gestão. Portanto, para ti a escola verdadeiramente era a escola de aprender música? Era. O inglês, a matemática... O inglês, máximo. Português, máximo. Matemática... não era máximo. Não se percebe. Toda a gente gosta não era máximo, mas grande parte da teoria musical passa por matemática, sim. Portanto. Mas o meu pai é que me ensinou a gostar de matemática. Isso, ele é crânio a matemática, por isso ele é que me ensinou a gostar dela. E ele é que também me obrigou, pode ser esta a palavra, a dedicar o meu tempo também à escola. Porque cedo ele teve a mesma visão que toda a gente tinha à minha volta, né? Ele vai seguir a música. Portanto, é que eu estou a obrigar a ter 20 numa área que é ciências e tecnologia, certo, quando ele não vai seguir ciências e tecnologia. Não ias para a faculdade tirar exatamente, um curso qualquer. Por isso, ele o que me dizia era, na escola, a única coisa que tens que fazer é passar. Não me interessa se passas com 10, se passas com 11, se passas com 20. O que me interessa é que passes. Na escola de música, aí tens que passar com 20. Era a única coisa que ele me exigia. Se queres essa vida... Se queres essa vida, então mostra-me que queres essa vida, certo, e dedica-te a ela. Não é? E eu estou contigo. E ele está comigo. Certo. E foi graças a ele também, graças à minha família, que esteve sempre a apoiar-me. Não é? Eles perceberam. E a dar-me as ferramentas também. Devem ter percebido a certa altura que não valia a pena... Quer dizer, não vale a pena estar aqui a contrariar... Claro. Porque claro, não tornas ninguém mais feliz, antes pelo contrário, tornas mais infeliz. E mais vai que ele toque bem, porque senão depois veio para aqui tocar mal para casa e ainda por cima temos de levar com o número aqui dele tocar mal cá em casa. Lá ver se isto podia acontecer. E no meio das leituras, também ias descobrindo as leituras lá em casa ou tu começaste a fazer o teu caminho e começaste a comprar as tuas coisas e a gostar de descobrir coisas novas? Olha, leitura, eu juro que é um desejo de vida, é um objetivo de vida, conseguir... ler tudo aquilo que querias. Ler tudo aquilo que queria. É claro, mas isso conseguir ler. Conseguir ler. Eu tenho muita dificuldade em olhar para o papel e estar concentrado a ler qualquer coisa. Poesia, consigo. Consegues. Mas para escrever?
Porque a escrita também não é... Eu sinto essa necessidade mas o teu processo... de ler para ter ferramentas, não é? Isto sou eu agora a mandar barra à parede, não faço ideia. Mas o teu processo de escrita provavelmente não é completamente fluido. Tens 2 linhas, escreves 3 linhas. Não, é fluido. É fluido, é porque quando chegas à hora baseia-se muito em experiências vividas. E quando chegas à hora de pôr no papel, já tens uma boa ideia do que vais pôr. Mas é uma coisa que dá-se um clique. Okay. Dá-se um clique, eu pego aqui no telefone e de repente começo a escrever qualquer coisa. Não é? Posso escrever, imagina, lembrei-me de qualquer coisa e escrevi uma estrofe. Escrevi uma quadra, ou escrevi uma quintilha ou uma cestilha. Depois podes ver Depois quando chegar a casa e podes continuar. Posso terminar. Ou posso não terminar. Eu tenho aqui... Era isso que eu estava a dizer. Eu tenho aqui estrofes que às vezes não termino, não é? Mas a minha escrita normalmente é fluida. Não quer dizer que não aconteça. Tenho aqui bastantes coisas que não estão terminadas. Eu quando dizia era no sentido de pegares e terminares o poema. Normalmente isso acontece. O poema e a música. Eu quando começo uma música vai toda do início ao fim. Não consegues viver, aquilo fica-te ali... não consigo parar. Porque eu separar, quando voltar a ela, provavelmente vou deitar fora o que fiz. Já perdeste ali aquele feeling. E já perdi daquilo. o feeling que tinha. Não vou estar a sentir a mesma coisa que senti naquela altura. Por isso, parto para outra. Isto não há tempo para ficar parado. É o que é. Parar é morrer. Wesley, olha, gostei muito deste bocadinho. Foi a primeira vez, não há de ser a última. Se Vamos conversar mais vezes. Toda a sorte do mundo para este Ângelo Freire, que trabalha em nome próprio. Do Wesley, gostei muito de que tivesse vindo aqui. Obrigado pelo convite. É para ouvir mais vezes este álbum. É de mim que estou sozinho, é da dor que me sustém. Olho e vejo terra gasta, olho e não vejo ninguém. É da vida que hoje vivo, vivo e sinto que não estou, e apenas sobrevivo, acenando ao que restou. Vejo em ti a vida errante, erva rasa de um jardim, uma sombra tão gritante. Sei que amar não é para mim. Imagem, meu irmão, teus abraços arriscados, para onde vai meu coração? Nos teus passos apressados, passos largos de deserto, fujo fraco e entristeço, vejo a sombra em céu aberto, porque assim não me conheço. Vejo em ti a vida errante, erva rasa de um jardim, uma sombra tão gritante. Sei que amar não é para mim. Vejo em ti a vida errante, erva rasa de um jardim,
sombra é tão gritante. Sei que amar não é para mim. Sei que amar não é para mim.